Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas. Eu recebi algumas mensagens no Face de uma mãe com algumas dúvidas e eu achei muito pertinente gravar um vídeo para responder, porque eu acredito que as dúvidas dessa mãe também podem ser dúvidas de outras mães, de outros pais. Então eu vou colocar aqui as mensagens que ela me mandou e depois eu vou pensar aqui com vocês nas respostas. Primeiro eu quero contextualizar essa pergunta. Ela assistiu a minha aula ao vivo sobre tratamento de TDAH e ficou com a dúvida se deve ou não contar para sua filha sobre as suas dificuldades, sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E ela ficou com essa dúvida porque nessa aula ao vivo sobre tratamento de TDAH, eu falei sobre os pilares que sustentam o tratamento. E um desses pilares é a psicoeducação, ou seja, intervenções terapêuticas sistematizadas que capacitam os pais, que capacitam o próprio paciente, que capacitam as pessoas envolvidas no cuidado daquela criança. Então essas intervenções terapêuticas, elas têm como objetivo ensinar, orientar, direcionar como que a família e o próprio paciente vai lidar com o TDAH, vai lidar com os prejuízos que o TDAH traz, vai lidar com as dificuldades e as características existentes no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E nessa aula eu falei da importância dos pais conversarem com os filhos a respeito do TDAH. As crianças, elas precisam estar engajadas no processo de tratamento. Elas precisam entender por que ela toma uma medicação, por que ela passa com um psicólogo, por que ela passa com a fono, por que ela tem que ir na psicopedagoga. A criança precisa entender de que forma que ela está sendo cuidada. Uma criança que é psicoeducada desde pequena é um adolescente que vai entender melhor as suas próprias dificuldades, é um adulto, vai se tornar um adulto que vai entender melhor as suas dificuldades. Então, é muito importante que as crianças também estejam participando do processo de psicoeducação. É muito importante. Uma criança que entende desde pequena quais são as suas dificuldades, ela adere melhor ao tratamento, ela se desenvolve melhor, porque ela participa. Então, a primeira pergunta dessa mãe, né, ela deve saber? Eu devo explicar? Como eu explico? E a minha resposta é sim, sua filha deve saber, né? Não só a filha desta mãe, mas de todos os filhos, né, das mães que estão me assistindo, devem saber o que se passa. Eles devem ter consciência. É óbvio que você vai conversar com o teu filho numa linguagem simples, numa linguagem que ele entenda. Então, no caso desta criança, ela tem 6 anos e 7 meses, alguma coisa assim, tá fazendo quase 7 anos. Então não dá para você trazer conteúdos, uma explicação teórica, técnica, científica, que a criança não vai conseguir acessar. Mas é importante que a criança saiba o que está acontecendo com ela. É importante que a criança entenda o que é o TDAH, quais são as características. Sabe por que você é agitado, filho? Porque o seu cérebro ele é agitado. Então a gente precisa tentar acalmar o seu cérebro. Poxa, a criança vai começar a se conscientizar.
importante, né? Eu já falei aqui várias vezes que crianças com TDAH, elas acabam desenvolvendo várias crenças negativas a seu respeito. Não posso, não consigo, sou burro, sou incapaz, não presto pra nada. E por que as crenças negativas acontecem? Por que as crenças negativas surgem? Por falta de consciência, por falta de autoconhecimento. Se eu sei que eu tenho dificuldade de prestar atenção na escola, porque eu tenho um déficit atencional, porque o meu cérebro é diferente, tem características específicas, eu entendo a minha dificuldade. E aí eu não fico me comparando com a criança que não tem um déficit atencional. Eu não fico me comparando com a criança que consegue prestar atenção na aula toda. Então, entende a importância de explicar e de conscientizar a criança? É muito importante, porque quando ela entende as dificuldades, ela consegue lidar melhor, ela consegue criar melhores recursos de enfrentamento. Então, vou dar um exemplo, né? Ainda com o déficit atencional. Eu sei que eu tenho um déficit atencional, então eu entendo e eu sei que eu não posso sentar no fundo da sala de aula. Então eu preciso sentar perto da professora. Eu preciso sentar na primeira carteira. E eu só vou entender esta minha necessidade quando eu tiver consciência das minhas dificuldades. Então, explicar para a criança o que ela tem, o que está acontecendo com ela, numa linguagem acessível, numa linguagem própria da criança, é muito importante. É muito importante, porque a criança precisa participar deste processo. Então, quando essa mãe me perguntou, né, ela deve saber? Eu explico? Sim, deve saber. Você explica com toda certeza. Aí ela começa a falar, né, que a filha começou, que ela é bem espertinha e começou a utilizar essas características a favor dela. Quando esqueceu a garrafinha de água na escola ou quando esqueceu a boneca, a filha disse: mãe, mas eu tomo remédio pra cabeça, eu sou esquecida, eu não lembro das coisas. Primeiro, eu quero dizer que eu tenho vontade de esmagar essas crianças, porque elas são muito inteligentes, né? Elas estão conseguindo utilizar uma situação problemática a seu favor. Então, se eu sei que eu sou esquecida, então pronto, eu vou utilizar essa justificativa para tudo nessa vida. Pelo tom que a mãe conversou comigo, depois a gente trocou várias mensagens, eu entendi que esta menina estava tentando manipular esta mãe, né? Para justificar os seus erros, para conseguir o que deseja. Então ela estava tentando fazer um joguinho, né? Muito espertinha essa criança. O que eu acho importante, né? E foi dessa maneira que eu orientei essa mãe. É importante conversar com ela e dizer: filha, você já toma remédio, então não é mais para você esquecer as coisas. Você já toma remédio, então você pode ficar tranquila, que você não vai mais esquecer as coisas. Ou seja, ela precisa entender de que forma que o remédio está agindo dentro dela. Porque assim, né, a questão da desatenção, ela tem questões neurobiológicas, então existe de fato uma alteração neurológica nas áreas, né, que são responsáveis pela atenção. Então existe uma alteração que é um fato, mas também as crianças, elas aprendem a ser daquela determinada maneira. Então, se eu sou desatenta, algumas crianças, elas não se esforçam para prestar atenção. E isso acaba sendo um pouco prejudicial. Então, se eu sei que eu tomo remédio e que esse remédio vai ajudar na minha atenção, automaticamente eu vou me cobrar, eu vou prestar mais atenção no meu corpo e na minha capacidade atencional. Então, é importante falar para a criança: olha, você tá tomando remédio
para melhorar a sua atenção, para diminuir a sua hiperatividade, para diminuir a sua impulsividade. Para a criança, isso é importante porque a criança, dessa forma, ela entende de que forma que o remédio, a medicação, está agindo dentro dela. Então, é muito importante que a criança esteja consciente dos efeitos, do que é esperado. Olha, você tomou a medicação, então é esperado que você melhore nas questões atencionais, certo? Eu orientei a mãe dessa forma. Coloca essa criança no processo, explica para ela o que é esperado, que agora que ela toma medicação, ela não precisa mais esquecer a garrafinha na escola, ela não precisa mais esquecer a boneca, ela tem condições de lembrar, de ser uma criança mais atenta, menos distraída, tá? Então, é muito importante trazer a criança para o processo. Uma outra questão que esta mãe trouxe foi que tanto a fono quanto a psicóloga identificaram um transtorno de ansiedade. E isso, de fato, é muito comum, que são as famosas comorbidades. Eu já gravei um vídeo sobre parcerias não recomendadas. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista. E o transtorno de ansiedade é algo muito comum e muito presente no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O cérebro de uma criança com TDAH, ele é muito agitado, ele tá a 1000 por hora, né? A velocidade do cérebro, o processamento das informações é muito rápido. Então, automaticamente, se você pensar na ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é caracterizada por um sofrimento, por pensamentos ruminantes, muitas vezes, de coisas que ainda não aconteceram. Então, a ansiedade, ela está ligada a acontecimentos futuros. Não está ligada a coisas que já aconteceram. Ninguém fica ansioso por algo que aconteceu ontem. Você vai ficar ansioso por algo que vai acontecer amanhã, tá? Então, a ansiedade está relacionada a acontecimentos futuros. E um cérebro que não para, que está processando 1 milhão de informações ao mesmo tempo, tá sempre pensando no depois. Eu tô brincando com isso aqui agora, mas eu já tô pensando no que eu vou brincar depois. Então essa caneta já não tá boa, então eu quero... Eita, desculpa. Derrubei aqui. Enfim, essa caneta não tá boa, então eu já tô pensando que eu quero brincar com a caneta vermelha, e depois eu quero brincar de carrinho, depois eu quero brincar de Lego, então eu estou pensando sempre no futuro. É um pensamento muito acelerado. Então, muito comum crianças com TDAH terem como comorbidade um transtorno de ansiedade. Além disso, para compensar a desatenção, as crianças acabam ficando mais ansiosas. Eu sei que eu perco muitas coisas, eu sei que eu esqueço muitas coisas, então para não esquecer, eu vou manter o meu cérebro em alerta. Imagine a ansiedade, a sensação de ansiedade é como se o seu cérebro tivesse em alerta, tivesse ligado uma luz vermelha, perigo, atenção. Aciona aí o seu corpo e aí você fica com taquicardia, sudorese, inquieto porque você está ansioso. Então, o que acontece? Imagina uma criança que perde muitas coisas, que esquece muitas coisas, que não presta atenção em nada, que vive no mundo da lua. É uma criança que liga o sinal de alerta para compensar as dificuldades do TDAH, principalmente da dificuldade atencional. E aí ela liga esse sinal de alerta em momentos inapropriados, em momentos desnecessários. E ela acaba desenvolvendo então um transtorno de ansiedade, que pode ser ansiedade generalizada, que pode ser várias outras coisas, né? Uma outra questão também do transtorno de ansiedade é a fobia social, que eu também já falei no vídeo de parcerias não recomendadas. A criança é desatenta, ela vive no mundo da lua, ela não presta atenção, ela fala em momentos que não era para ela falar, ela interrompe conversa. E a resposta das pessoas é uma resposta negativa. Então ela é uma pessoa que recebe muitas críticas, muitas reprovações, olhares, tipo, ixi, o que essa pessoa tá falando? Ixi, lá vem fulano de novo. Então recebe
muitas respostas ruins, respostas negativas, e o que acontece? Para se proteger, para se preservar, a pessoa que tem TDAH, ela se afasta das pessoas. Ela evita o contato social. Então, desenvolver um transtorno de ansiedade é muito comum. Existem alguns transtornos de ansiedade que estão presentes, que caminham muito perto do TDAH. É preciso tomar cuidado. Estamos falando, neste caso, de uma criança de 6 anos, né, de quase 7 anos. Ou seja, estamos falando de uma criança de quase 7 anos que tem TDAH e já possui uma comorbidade. Agora eu também quero fazer um alerta, né, que eu tô pensando aqui agora. Existem pessoas que são mais ansiosas por natureza e que não caracterizam um transtorno de ansiedade. Então nós precisamos tomar cuidado também com o excesso de diagnósticos, com o excesso de CIDs, né, de nomenclaturas, TDAH, transtorno de ansiedade, TOD, enfim, tantas outras classificações de transtornos mentais temos aí. Então precisamos tomar cuidado. Às vezes a criança ela é mais ansiosa. E se você percebe que a tua criança é ansiosa, e isso é possível notar desde muito pequeno, de criança, é uma criança que, como essa mãe mesmo relatou, eu não posso falar que nós vamos passear ou viajar que ela não dorme. Então isso é um sinal de ansiedade. Então, se você já percebe que a criança é ansiosa, você já precisa entrar com algumas intervenções para que ela não desenvolva um transtorno de ansiedade. Se sua criança tem TDAH, então você já tem que pensar que ela já tem um fator de risco para desenvolver outros transtornos. Se sua criança tem TDAH e é ansiosa, ela tem 2 fatores de riscos para desenvolver outros transtornos. Então, é preciso ficar atento, é preciso prestar atenção nesse sentido. Para evitar outras comorbidades, tá? Muitas comorbidades, elas são evitadas, elas podem ser evitadas. Algumas não, algumas já vêm nessa parceria aí com o TDAH. Mas algumas comorbidades podem ser evitadas, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Quando você trabalha, quando você já diminui, reduz os danos, reduz os prejuízos causados pelo TDAH, existe uma grande chance do teu filho, da tua criança não desenvolver uma comorbidade. E isso é muito bom, é muito positivo, tá? Por último, esta mãe sinalizou sobre falar com os profissionais envolvidos no caso, longe da filha. E isso é algo que acontece muito aqui no meu consultório. Às vezes eu vou receber a criança, a mãe quer me falar alguma coisa, ela fala assim, quase por códigos. Eu, quase não tô entendendo o que a mãe tá falando, porque ela tá falando com códigos mesmo. Ela está evitando que a filha, o filho, tá evitando que a criança ouça o que ela tem a dizer. E às vezes, para desmistificar isso, eu falo, não, pode falar, fica tranquila. Às vezes eu tô conversando com a mãe também, na sala de espera, e a criança tá, sei lá, mexendo no celular aqui, fingindo que não tá ouvindo, mas na verdade tá ouvindo tudo, né? E aí eu falo, então, sei lá, vou dar um nome fictício aqui, Maria. Então, Maria, olha só, você tá vendo que nós estamos conversando? Não, tia, não tô ouvindo. Ah, mas então vem cá participar da conversa que nós estamos falando de você. Eu acho importante que você participe. Todas as vezes que eu converso com pais no meu consultório, eu peço autorização para as crianças e eu comunico às crianças que eu vou conversar, sobre o que eu vou conversar, qual assunto será relatado na sessão com os pais. E na sessão seguinte eu conto para a criança o que nós conversamos, quais foram as atitudes, quais foram os nossos pensamentos, né? De que forma nós iremos alinhar aí o tratamento dela. Eu acho muito importante, essa é uma maneira que eu trabalho, eu acho muito importante chamar a criança para o processo. Afinal, de quem é o processo terapêutico? Não é da criança? Então, por que a gente está escondendo?
o que é muito importante para ela. Então, assim, para mim não faz muito sentido excluir a criança, manter segredos e não contar para a criança no que diz respeito, claro, ao processo terapêutico. Então, no que diz respeito a essa última colocação da mãe, sobre, eu sempre converso com a fono, com a psicóloga, escondido da minha filha, porque eu tinha medo dela ouvir, você não precisa ter medo de falar na frente do teu filho, muito pelo contrário. É esperado e é desejado que você fale. As crianças, elas percebem tudo. Elas podem até não entender como nós entendemos, porque nós temos mais recursos cognitivos, enfim, do que as crianças. Mas elas percebem tudo. E às vezes as crianças percebem no ar algo mais ou menos assim: poxa, tá todo mundo falando de mim, minha mãe fala de mim pra fono, pra psicóloga, pro psiquiatra, eu venho aqui no médico, eu tenho que tomar essa medicação e eu não sei o que tá acontecendo comigo. É como se houvesse um complô contra a criança. Então, assim, isso é muito ruim, a sensação da criança é muito ruim. Imagine se fosse com você. Se você tivesse sentindo algo, se você tivesse com algum problema e que todo mundo sabe, menos você. As pessoas mandam você tomar remédio, as pessoas mandam você ir no profissional X, Y, Z, mas você nem sabe por que você tá indo. Você nem sabe por que você tá tomando essa medicação. Você acha que isso vai fazer bem? Claro que não. Então é muito importante colocar de novo, né? Já falei isso aqui. Inserir a criança no processo. A criança precisa entender o que está acontecendo com ela. A criança precisa entender o porquê que ela está indo no psicólogo. Por que ela está indo na fono. Porque a fono, principalmente, né? Que ainda dá exercícios, tem que fazer tarefa de casa. Uma criança que não entende a importância daquilo não vai se engajar. Não vai se motivar para fazer os exercícios. Muitas crianças não gostam dos exercícios. Muitas crianças não fazem. Aí fica muito complicado, porque o tratamento não tem a mesma eficácia. Ele não evolui como ele poderia evoluir se a criança participasse do processo. Então, assim, a minha sugestão, não tô dizendo... Primeiro, né, deixa eu só ressaltar aqui, não tô dizendo que você não pode conversar com o psicólogo do teu filho, você e ele apenas, claro que você pode. Mas você não precisa esconder do teu filho que você está indo conversar com o psicólogo. Você pode falar com o teu filho: olha, filho, eu tô muito preocupado e eu quero te ajudar melhor. Eu quero fazer o meu máximo. E por isso eu vou conversar com o seu psicólogo para que ele possa me ajudar a te ajudar. Para que ele possa me ajudar a ser uma mãe melhor para você. Então é muito importante que isso aconteça, tá? É muito importante inserir a criança no processo de tratamento, na psicoeducação e em todos os tratamentos. Converse com teu filho, não tenha medo de magoar, ai meu Deus, ele vai descobrir que ele tem TDAH. Se ele não descobrir por você, que é a pessoa que mais ama ele na vida, ele vai descobrir por quem? Vai descobrir na escola, pelo professor ou por alguma criança? Não. Então, assim, mantenha um canal aberto com a tua criança, isso é muito importante. Você, enquanto pai, enquanto mãe, é a pessoa mais indicada para frustrar o teu filho, porque você ama ele como ninguém. Ninguém no mundo vai fazer isso melhor do que você. Mas o mundo vai fazer também, mas com menos amor e com menos piedade. Então, converse, mantenha um canal aberto com o teu filho. Você vai ver o quanto vocês vão crescer juntos e o quanto isso será enriquecedor para ambas as partes, certo? Se você gostou desse vídeo, então curte, compartilha e comenta, porque eu quero saber a sua opinião. Tá? É muito importante para mim saber se eu estou te ajudando e saber de que forma eu posso te ajudar. Conte comigo nesse processo todo. Um beijo, até mais!